Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 2, Êxodo 2. Quero ler com você aqui essa história a partir do versículo 1, para falar sobre o nascimento de Moisés e conversar sobre as lições que essa história nos traz. Êxodo capítulo 2, versículo 1, lembrando que ontem nós lemos Êxodo capítulo 1, versículos 15 a 21, falamos sobre as parteiras dos hebreus lá no Egito e sobre como Deus deu, através da vida delas, livramento para muitos bebês recém-nascidos. Estavam sentenciados à morte, através da vida delas houve um grande livramento. Hoje nós vamos entrar detalhadamente na história do nascimento de Moisés, que a partir de Êxodo 2, versículo 1, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Deixa eu parar para refletir um pouco com você aqui. Quem escreveu o livro de Êxodo? Moisés. Moisés está falando aqui sobre o nascimento de quem? De Moisés. Então, é Moisés escrevendo sobre Moisés. Parece que é muita coincidência que Moisés, escrevendo sobre o seu próprio nascimento, ele diz que ele era muito bonito, né? Algumas pessoas até zoam isso, falam assim: poxa, Moisés achou que ninguém ia perceber que ele colocou esse detalhe, que parece que quando Moisés estava escrevendo lá, ele estava meio que se aproveitando para aumentar o próprio personagem, né? Mas, na verdade, gente, quando nós lemos aqui com Moisés, vendo que o bebê era bonito, vendo que ele era formoso, em outras traduções, existe um significado e uma lição espiritual por trás disso aqui. Esse termo, na NVI, que é a versão que eu li com você, está escrito assim: vendo que era bonito. Você vai para a ACF, que é uma versão mais literal, vai dizer assim: vendo que ele era formoso. Se você for para o português, vai ter sempre uma palavra nesse sentido. Mas qual era a palavra utilizada no original? O termo original ali é tov, T-O-V, tov. E esse termo tov é o mesmo termo que aparece, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 4. Para quem não sabe, Gênesis também foi escrito por Moisés. Então, é o mesmo autor, é o mesmo estilo de escrita, é o mesmo vocabulário. Então, Moisés, lá em Gênesis 1, versículo 4, ele fala sobre Deus criando a luz. Diz assim: e viu Deus que a luz era boa. Esse termo, boa, esse adjetivo, que em português assim nós traduzimos, no original é tov. Então, viu Deus que a luz era tov. Quando vamos para Êxodo capítulo 2, versículo 2, vendo que o menino era tov, ela o escondeu por 3 meses. O que é que significa esse termo tov? Significa algo especial, algo que tem propósito, algo que foge da curva. Então, não está falando de uma mãe que vê um bebê e diz assim: oh, esse bebê é muito bonito. Não é só isso. Essa mãe viu algo especial. Agora, vamos convir que todas as mães, todos os pais, eles vão ver muitas coisas especiais nos próprios filhos, não é verdade? O amor, o vínculo afetivo ali está muito. É um nível de conexão que a gente não vê em outras relações. Então, toda mãe, todo pai vai achar o seu filho bonito, especial, maravilhoso, vai ter um vínculo muito forte. Mas o significado aqui, gente, é importante nós enfatizarmos isso, para a gente entender como as pessoas daquela época que leram essa mensagem, como é que elas entendiam, porque Moisés estava comunicando principalmente para as pessoas daquela época. Então, quando está escrito assim, vendo que Moisés era Tov, vendo que esse bebê era Tov, que em português é traduzido como bonito, a ideia é, os pais de Moisés, de algum modo, eles receberam uma comunicação de Deus, uma convicção de que aquele garoto tinha uma missão especial no mundo, que ele ia marcar a humanidade, que a história dele não era uma história comum. E isso se assemelha muito com o nascimento de Jesus. Na verdade, a história de Moisés, ela se assemelha em muitas nuances com a história de Jesus. Nós vamos perceber que quando Moisés nasce, existe um governante local dando uma regra para matar os bebês naquele momento. Quando Jesus nasce, não tinha mais o faraó do Egito, mas tinha Herodes, governador da Judéia, dando uma ordem para que os bebês daquela região também fossem mortos. Nesse caso,
Herodes estava enciumado com o possível nascimento do rei dos judeus. Ele queria matar essa criança que seria um potencial opositor político a ele, certo? Então, tanto o faraó quanto Herodes tinham uma justificativa política para mandar matar os recém-nascidos. Mas, na verdade, havia uma motivação espiritual por trás. O mundo espiritual sabia que uma pessoa especial iria nascer. E da mesma forma que os pais de Moisés, por algum modo, que a Bíblia não detalha como, mas por algum modo eles sabiam que Moisés era uma criança especial, quando Jesus vai nascer, o anjo vai lá, comunica para Maria antes: Maria, você vai ter a gravidez do Espírito Santo, e essa criança não é uma criança como o Salvador do mundo. Você foi incumbida de ser a mãe do Salvador do mundo. Esse mesmo anjo ele vai para José e fala a mesma coisa: José, esse bebê que está chegando aí, ele é o rei dos judeus, ele vai salvar a humanidade. Você vai ser responsável por criá-lo, por protegê-lo, por guardar eles. Moisés cresce no Egito, Jesus também cresce no Egito, eles fogem para o Egito, José, Maria e Jesus. No momento em que Jesus nasce, devido a essa grande perseguição, Deus os direciona para o Egito. Depois Jesus volta lá para Israel, para poder crescer lá em Nazaré. Então existem muitas semelhanças. Moisés liberta o povo de Israel da escravidão do Egito. Jesus nos liberta da escravidão do pecado. Né? Então, assim, Moisés, ele é praticamente um anúncio de Cristo no Antigo Testamento. Existe muita semelhança, muita simbologia, muitas coisas que apontam Moisés como libertador de Israel, Jesus como libertador das nossas vidas. Então, Moisés, ele, de alguma forma, os pais dele perceberam que esse garoto seria especial. Por essa razão, a mãe dele escondeu Moisés durante 3 meses. Só que chegou um momento, e a criança ela vai se desenvolvendo muito rápido nos primeiros meses. Quando a criança chega aos 3 meses, versículo 3 fala assim: ó, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Eu quero trazer para vocês aqui um detalhe especial. Quem estava aqui no devocional ontem viu como nós contextualizamos e aprofundamos, pela graça de Deus, com mais detalhes sobre essa perseguição que Faraó tinha criado contra os hebreus. Mas eu quero voltar no capítulo 1, lá no último versículo, que vai dizer o seguinte, Êxodo 1, versículo 22. Você volta aí na sua Bíblia, capítulo anterior, versículo 22, vai dizer assim, ó, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, ou seja, aos egípcios, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então, o Nilo, naquele momento, era um lugar de morte, era um lugar de destruição. Eu já mostrei para vocês que Moisés tem uma certa conexão com Gênesis, né? Gênesis 1:4. Deus fala assim, viu Deus que a luz era boa. Está escrito, viu Deus que a luz era boa. E Moisés é esse Tov que nasceu também em meio ao caos. E agora aqui é interessante que a história de Moisés vai se parecer muito com um dilúvio. Porque no dilúvio o mundo lá tá caindo aos pedaços de tamanha chuva e as águas do abismo também surgindo. Mas no meio dessa água toda tem uma arca que está planando na água e dentro dessa arca existe livramento. A mãe de Moisés, ela também pega um cesto de junco, reveste ali com piche, com betume, e coloca Moisés dentro dessa arca e lança essa cesta, joga Moisés na cesta, falando na arca, né? Moisés não estava no dilúvio, não. Bota Moisés no cesto e joga ele lá no Nilo, que era naquele momento um lugar de morte, um lugar de destruição. E tem um detalhe, gente, tem um detalhe que pouca gente percebe. O Nilo, para os egípcios, não era só um rio que dava, claro, muita vantagem agrícola, né? Dava vida, gerava vida. Mas o Nilo era, para os egípcios, naquela época, um Deus vivo. Tanto é que quando Deus lança as pragas do Egito, lembra aí aquela historinha que você aprendeu lá desde pequeno, das pragas do Egito? Talvez você assistiu aquele filme lá do Moisés, Libertador do Egito. Quando Deus lança as pragas para o Egito, cada praga daquela atinge a um deus egípcio. Praga das moscas, praga das rãs, praga da escuridão, praga disso, praga daquilo. Tem também uma praga no Nilo. Você vai lembrar bem. E lá em Êxodo 12, Deus fala: eu farei guerra contra os deuses do Egito. O Nilo era para o povo egípcio um deus.
Quando o faraó fala que os bebês hebreus deveriam ser lançados no Nilo, ele não estava só promovendo uma chacina. Ele não estava promovendo só um genocídio. Ele estava, na verdade, buscando também fazer uma oferenda a um Deus, que para ele o Nilo era um Deus, uma manifestação espiritual de um Deus. Então, ó, tem que ser morto, mas tem que ser morto no Nilo. Mas aí Deus dá estratégia para a mãe de Moisés colocar esse bebê no Nilo. Peraí, Tiago, mas o Nilo não vai matar o garoto? Mas, querido, entenda uma coisa. Quando Deus está no negócio, a morte perde o trono. A morte perde o comando. A morte, ela perde a vez quando Deus está conduzindo uma história. Então, talvez tenham jogado você também no Nilo. Você pensa assim, eu vou morrer. Vai morrer, não. O dono da sua vida é o Deus Todo-Poderoso. Quem comanda a sua história já escreveu ela e te guarda em qualquer circunstância. Mesmo que o Nilo seja um lugar de morte. Mesmo que você esteja num lugar inóspito nesse momento da sua história. Se você estiver guardado e protegido por Deus, nada vai te atingir. E a história vai escalando, porque a coisa vai ficando mais bizarra. Tem uma perseguição, é para matar os bebês hebreus. E os bebês têm que ser mortos no Nilo. A mãe de Moisés coloca ele no Nilo, num cesto. E a coisa vai se complicando ao ponto do seguinte, versículo 4. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Perceba que em todo momento tem uma observação, tem uma proteção, tem uma guarda. Tiago, o que é que isso nos ensina? É que Deus, ele confia coisas preciosas a nós e nós precisamos guardar o que Deus nos deu. Lá no Novo Testamento, milênios depois, vai estar escrito assim: guarde a tua coroa para que ninguém roube ela. O que Deus te confiou, meu irmão, minha irmã, guarde, proteja, cuide, zele, porque isso vai fazer a diferença. A irmã de Moisés está ali observando o que vai acontecer com aquele garoto, certo? Será que um crocodilo vai comer esse cesto? Será que o cesto vai virar? O bebê vai cair? O que vai acontecer com isso? E aí, rapaz, no versículo 5, acontece o momento mais tenso da cena. Por quê, Tiago? Porque o faraó tinha falado o seguinte: todo bebê hebreu tem que ser morto no Nilo. No versículo 5, irmãos, aparece a filha de Faraó que desce para tomar banho no Nilo. Meu Jesus amado. Acho que nesse momento aqui, eu não sei o que estava passando pelo coração de Miriam. A gente ontem falou sobre uma fé que precisa ter convicção nos momentos mais difíceis, de maior pressão, né? Eu acho que esse momento foi de maior pressão. Porque chegou justamente a filha do cara que mandou matar os meninos. Mas a Bíblia fala, versículo 5, a filha do faraó desceram ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Olha só o que diz o versículo 6. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena dele. E disse, esse menino é dos hebreus. Gente, eu não sei que marca que ela percebeu no garoto para saber que era dos hebreus. Desconfio, provavelmente, certo? Pode ser que Moisés, por ser circuncidado, ela tenha percebido ali no prepúcio do garoto que ele era dos hebreus. Ou pode ser por alguma outra coisa. Só que de algum modo ela percebeu, esse garoto é dos hebreus. E ela ficou com pena dele. A filha do faraó sabia da ordem. Ela é filha do faraó. Ela sabia justamente que, olha, todo bebê recém-nascido dos hebreus precisa ser morto no Nilo. Mas ela fica com pena dele. Isso ministra aos nossos corações, gente. Sabe por quê? Porque quando Deus quer realizar algumas coisas na nossa vida, Ele toca no coração das pessoas certas. Você tem que descansar nisso. Você tem que aprender a descansar nisso. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Mas você tem que aprender a entender que o nosso Deus é um Deus que mapeia e que interfere na história. Deus não é alguém que criou o mundo e deixou ao léu. Falou, agora vocês façam o que quiserem. Quem plantar vai colher. O que der, deu. Eu não estou nem aí. Não, Deus ele é um Deus que interfere na história. E ele vem intervindo para que as suas promessas se cumpram. A Bíblia fala assim, ó, passará o céu, passará a terra, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Havia uma promessa de libertação do povo de Israel. Havia uma convicção sobre a vida de Moisés. Os pais dele já sabiam disso. A gente já estudou aqui no devocional. Chegou na metade, volta lá para o início.
você vai ser ministrado também. Mas quando a filha de Faraó vê esse bebê, percebe que ele é de outra etnia, ele é, entre aspas, dos inimigos, era para ela ficar com raiva, afogar o garoto ali na hora. Fala, não, a gente achou aqui, ó, meu pai mandou matar todos os bebês. Vamos fazer aqui esse sacrifício vivo aqui agora, esse ritual aqui agora. Deus move o coração dela. Ela fica com pena do garoto. Aí versículo 5, versículo 7, perdão. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó. Olha que interessante, gente. Moisés aqui, ele é um bebê de 3 meses, tá? 3 meses. Nenhum bebê de 3 meses. Você lembra o que aconteceu com você quando você tinha 3 meses? Você lembra qual era a roupa que você usava? Quantas fraldas você usou no dia do seu aniversário de 3, no mêsversário de 3 meses? A gente não tem a memória formada ainda. Provavelmente, muito provavelmente, Moisés deve ter escutado essa história aqui várias vezes da sua mãe, da sua irmã, do seu pai. Né? Eu consigo imaginar o pai de Moisés contando para ele assim, garoto, olha só, quando você nasceu, rapaz, sua mãe viu assim que você era bonito, que você era top, que tinha algo especial sobre a sua vida. A gente percebeu, Deus falou que você ia ser alguém que ia mudar a história. E aí a gente teve a brilhante ideia de lançar você num cesto, no meio do Nilo. Talvez eu imagino assim, Moisés, a primeira vez que ele deve ter escutado essa história, tá pensando assim, essa história não é possível, isso aqui é mentira, não? Como que aconteceu? Não tem noção. A coisa vai escalando no nível de uma proporção quase que fantasiosa. Porque quando Deus está operando a nossa vida, ele faz coisas, gente. Ele faz coisas que fogem ao nosso entendimento. O poder de Deus, o amor de Deus, a ação de Deus vai além do nosso entendimento. Deus não cabe na nossa caixinha. Deus não cabe na nossa mente. Deus faz muito além do que nós possamos pedir ou pensar, segundo o seu poder que opera em nós. Creia nisso. Você é filho, filha de um Deus que é todo-poderoso, que é interessado na sua história e que interfere na sua história. Deus pega o coração da filha de Faraó, muda o coração dela. Olha o que vai acontecer agora, gente. A irmã do menino se aproximou, perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Olha o que está se desenhando aqui. Versículo 8. Quero. Essa moça foi chamar a mãe do menino. Então, peraí. Início da história. Moisés nasce. A mãe de Moisés percebe que ele é um garoto especial, tem um chamado especial sobre a vida dele. Ela esconde ele por 3 meses. Eu consigo pensar aqui no desespero da mãe de Moisés, toda vez que o bebê chorava para mamar, chorava por alguma dor que sentia, chorava para dormir. Meu Deus, eu quero, fala baixinho, baixinho. Colocava alguma coisa ali para abafar o choro do garoto. Meu Deus, se descobrirem que tem um bebê aqui, vão verificar. Se for menino, vão matar. Ela tentou esconder de todas as formas. Eu imagino a angústia no coração dela, imagino o desespero dela. Imagino a dor no coração dela colocando o filho no cesto no Nilo. Porque mesmo tendo a promessa de Deus, gente, isso aqui não é fácil, não. Se Deus aparecer para você hoje e disser assim, ó, pega o teu filho, coloca num cesto lá no meio do rio e vê o que é que vai dar. Você não vai ficar com o coração apertado, mesmo sabendo que Deus mandou, não? Vai ficar sim, porque você é ser humano. Às vezes a gente segue, obedece, Tiago, eu confio em Deus, eu obedeço a Deus, eu sigo a Deus, mas o coração aperta do mesmo jeito. Nem sempre é fácil, gente. Os processos são difíceis. Então posso imaginar todo esse cenário de tensão na vida da mãe de Moisés. Mas agora Deus dá uma virada tão grande que agora ela vai ser paga pela filha de Faraó para amamentar o próprio filho. Cena 1, se meu filho chorar e descobrindo que meu filho está vivo, vão matar o meu filho. Cena 2, a filha do cara que mandou matar o meu filho tá me pagando para eu amamentar o garoto. E certamente o salário era um bom salário. E depois que passou esse período de amamentação, Moisés então ele vai morar com a filha de Faraó e vai ali crescer com tudo do bom e do melhor no Egito, né? A melhor educação, as melhores roupas, a melhor alimentação. E quem fica cuidando de Moisés é justamente a sua mãe, certo? Tanto que quando a gente vai estudar a história de Moisés, a gente vai perceber que o amor e a conexão dele com o povo hebreu não fica abalado. Ele até mata um escravocrata egípcio quando ele vê o egípcio batendo no hebreu. Né? Porque, embora ele tenha crescido no palácio, mas ele teve sempre ali o acompanhamento da sua família.
Então Deus ele faz uma reviravolta tão grande que ele coloca o inimigo para pagar um salário para a mãe de Moisés amamentar ele. São muitas nuances nessa história. A principal delas é que Deus, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos conduz de um modo que vai além do nosso pensamento, de um modo que vai além da nossa percepção. Os planos de Deus são muito maiores do que a nossa mente pode alcançar. A estratégia de Deus é muito mais complexa, é muito mais intensa do que o que a gente consegue compreender. O nível de informações que Deus tem e o nível de decisões que Deus toma nunca vão ser inteiramente compreendidos por nós. Porém, mesmo sem entender, a gente pode confiar num Deus que está conduzindo a nossa história. Quando a gente entra numa aeronave para voar, a gente não precisa necessariamente saber pilotar um avião. Mas por que que a gente sobe numa aeronave de metal, de aço, de um monte de material lá, pesadíssima, toneladas, e a gente crê que aquele voo vai ascender aos céus, que nada vai acontecer, que vai pousar e vai ser tudo em segurança? Porque nós confiamos que tem uma pessoa habilitada no comando. Nós confiamos que tem alguém que está no comando que tem a capacidade necessária de conduzir aquela aeronave. Agora, se todo ser humano é falho, inclusive um piloto de avião ele pode falhar, Deus nunca falha. E quando Deus conduz a nossa história, nós podemos passar por turbulência, nós podemos sentir medo, nós podemos ficar cansados, nós podemos até ficar angustiados, mas o piloto dessa aeronave ele nunca falha, ele nunca falhou, ele nunca falhará. Mesmo nos cenários mais difíceis. Vou mais longe para a gente terminar esse devocional. Especialmente nos cenários mais difíceis, o nosso Deus cuida de nós. O nosso Deus mostra o seu profundo amor. O nosso Deus mostra o interesse que ele tem nos detalhes menores, que a gente acha que não vai fazer diferença. Ele está cuidando de tudo. E por causa disso nós podemos descansar. Sabe quem foi o mais favorecido dessa história? De modo simples, de modo bem prático falando. O mais favorecido dessa história toda foi Moisés, certo? Ele cresce ali como um príncipe no Egito. A irmã de Moisés, a mãe de Moisés, a filha de Faraó. Ninguém aqui foi tão favorecido quanto Moisés. Moisés, nessa história, tem 3 meses de idade. Ele não tem força, ele não tem tamanho. Ele não tem capacidade cognitiva para falar palavras, para se defender, para lutar. Nada disso. Ele é o mais fraco da história. Ele é o mais favorecido. E nisso nós nos parecemos muito com Moisés. Nós somos os mais fracos de toda essa história. Mas nós somos os mais favorecidos. Porque existe um Deus que cuida de nós. Amém, gente? Quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Antes de orar, convidar você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Todos vocês, deixem um like na transmissão. Seu like faz com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Você viu aí o jeito que está a minha voz aqui, o devocional todo, fazer uma peleja, para jogar uma batalha espiritual, para falar uma mínima palavra hoje aqui. Então deixa o like na transmissão e venha para o nosso grupo exclusivo no WhatsApp, que é um grupo fechado, sem conversas paralelas, feito só para te enviar o link dos devocionais todos os dias e também durante o dia te enviar as anotações por escrito do devocional para você aprofundar ainda mais em tudo que nós ensinamos aqui às 7h30 da manhã, tá bom? Link está fixado nos comentários, link do devocional, ou do grupo do WhatsApp, link da comunidade do discipulado, e vamos orar para a gente fechar essa palavra de hoje. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Coisas tais que nós muitas vezes nem temos noção. Da mesma forma que Moisés não tinha noção de nada que estava acontecendo, do perigo que ele passava, do drama que a mãe e a irmã dele passaram, da situação que estava ocorrendo no Egito. Moisés não tinha a mínima noção. Ele era apenas uma criança de 3 meses. Mas o Senhor já estava ali cuidando dele. Dessa mesma forma, Pai, eu sei que tem nuances e detalhes da nossa história na qual o Senhor cuida de nós de um modo que nós nem compreendemos. Nós te agradecemos por tão rico amor.
Nós te agradecemos por tão rico cuidado. E nós te pedimos, Pai, que cada detalhe da nossa vida seja protegido e guardado pelo Senhor. Aonde há um coração desfalecido, sem esperança e sem fé nesse momento, eu te peço que o Senhor use essa palavra, esse devocional, para injetar no coração dessa pessoa a fé verdadeira, no Deus que é verdadeiro. A fé poderosa no Deus que tem todo o poder. Uma fé transformadora num Deus que pode transformar qualquer história. Nós te agradecemos por tudo isso, Pai. Eu te peço uma bênção especial sobre os que estão assistindo esse devocional e orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like na transmissão. Antes de sair daqui desse devocional, comenta qual foi a parte que Deus mais falou no teu coração. O feedback é muito importante. Claro, sempre faço questão de responder todos os comentários que são colocados aqui, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.